Meu filho gritou. Saia daí agora e leve o menino. Então corri e o que vi me gelou o sangue. Era uma tarde cinzenta de outubro em Samara e a chuva fina batia contra as janelas do meu pequeno apartamento enquanto eu preparava o jantar. Marina Volkova. Esse era meu nome. E aos 53 anos, minha vida havia se tornado uma rotina previsível e solitária. Meu filho, Dmitry, tinha 28 anos e morava em Moscou há quase uma década, trabalhando em uma grande empresa de tecnologia. Nossas conversas eram esparsas, geralmente limitadas a mensagens curtas aos domingos ou nas datas comemorativas. Quando meu telefone tocou naquela tarde, exibindo o nome de Dmitry na tela, meu coração deu um salto. Ele nunca ligava durante a semana, muito menos no meio do expediente. Com as mãos ainda úmidas da água da pia, atendi rapidamente, sentindo uma pontada de preocupação apertar meu peito. Alô, Dmitry? Perguntei, tentando manter a voz calma, embora meu coração já estivesse acelerado. Mãe. A voz dele soou diferente, carregada de uma urgência que nunca tinha ouvido antes. Havia algo ali. Não era pânico exatamente, mas uma intensidade que me fez largar imediatamente a panela que segurava. Mãe, preciso que me escute com muita atenção. Não faça perguntas agora, apenas me escute. Minha boca ficou seca instantaneamente. Nos anos de maternidade, desenvolvi aquele sexto sentido que todas as mães possuem, a capacidade de detectar quando algo está terrivelmente errado. E naquele momento, cada fibra do meu ser gritava que algo grave estava acontecendo. O que foi, Dmitry? Você está bem? Minha voz saiu trêmula, apesar dos meus esforços para controlá-la. Estou bem, mas preciso que faça algo por mim. Algo muito importante. Ele pausou e pude ouvi-lo respirar fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você se lembra de Volgograd, da casa onde o vovô Anatoly morava antes de falecer? A menção à casa de meu pai me pegou de surpresa. Anatoly Petrov havia falecido há 3 anos, e a velha casa de madeira nos arredores de Volgograd ficara abandonada desde então. Eu planejava vendê-la, mas nunca encontrara tempo ou energia para lidar com a burocracia e as memórias dolorosas que aquele lugar evocava. Sim, claro que me lembro. Por quê? Preciso que vá até lá. Agora, mãe. Hoje mesmo. A urgência na voz de Dmitry intensificou-se. Sei que parece loucura, sei que vai achar estranho, mas confie em mim. Pegue o primeiro trem para Volgograd e vá até a casa. Quando chegar lá, procure no porão. Há uma caixa de metal verde escondida atrás das prateleiras velhas de conserva. Preciso que encontre essa caixa e a abra. Minha mente girava tentando processar aquilo. Dmitry, que história é essa? Que caixa? O que está acontecendo? Você está com problemas? Mãe, por favor. Ele elevou a voz, algo que raramente fazia comigo. Não tenho tempo para explicar tudo agora. Só preciso que confie em mim. Vá até lá, encontre a caixa e quando a abrir, vai entender. Há algo dentro que vai explicar tudo, mas precisa ser hoje, mãe. É urgente. Dmitry, você está me assustando. Eu sei, e me desculpe por isso. Mas, mãe, quando foi a última vez que pedi algo assim? Quando foi a última vez que implorei por sua ajuda? Sua voz suavizou um pouco. Confie em mim desta vez. Por favor, vá até Volgograd, encontre a caixa e depois me ligue. Prometo que vai fazer sentido. Havia algo no tom dele, uma mistura de desespero e determinação, que tocou algo profundo em mim. Era verdade que Dmitry nunca havia me pedido nada assim. Ele sempre fora independente, resolvendo seus próprios problemas desde jovem. Se estava me ligando desta forma, significava que era realmente importante. Está bem, ouvi-me dizendo, embora ainda estivesse confuso. Vou pegar o trem noturno. Mas, Dmitry, você tem certeza de que está bem? Não está em perigo? Estou bem, mãe. Apenas faça isso por mim. E quando encontrar o que está na caixa, vai entender tudo. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo que não demonstre tanto quanto deveria. A ligação terminou abruptamente, deixando-me ali, parada na cozinha, com o telefone ainda na mão e o coração batendo descompassado. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, para a rotina confortável e previsível que havia construído, e soube que estava prestes a sair dela. Algo dentro de mim, talvez a intuição materna, talvez apenas o amor incondicional por meu filho, dizia que precisava fazer isso. Sem questionar mais, sem esperar por explicações que poderiam nunca vir, comecei a me preparar para a viagem a Volgograd. O trem noturno de Samara para Volgograd partia às 22 horas, o que me dava apenas 3 horas para arrumar minhas coisas e chegar à estação. Movi-me pelo apartamento como um autômato, jogando roupas numa bolsa pequena, verificando se tinha dinheiro suficiente, tentando não pensar muito no quão insano
ano era tudo aquilo. Enquanto empacotava, memórias da casa de meu pai inundavam minha mente. Eu crescera naquela casa, uma construção de madeira robusta nos arredores de Volgograd, cercada por bétulas e com um pequeno jardim onde minha mãe, Svetlana, cultivava tomates e pepinos. Anatoly havia sido um homem silencioso, um operário de fábrica que trabalhava duro e falava pouco, mas cujo amor pela família era demonstrado em gestos simples, o cuidado com que mantinha a casa, a forma como sempre se certificava de que tínhamos tudo o que precisávamos. Depois que minha mãe faleceu, quando eu tinha 17 anos, fui apenas eu e papai naquela casa por alguns anos, até eu me casar com Victor e me mudar para Samara. Meu casamento durara apenas 6 anos. Victor era um homem difícil, dado à bebida e ao mau humor. Quando Dmitry tinha apenas 2 anos, tomei a decisão difícil de me divorciar e criar meu filho sozinha. Papai sempre nos apoiou, nos visitando quando podia, ajudando financeiramente quando as coisas ficavam difíceis. A casa ficara cada vez mais negligenciada nos últimos anos de vida de papai. Ele desenvolvera um problema cardíaco e não tinha mais energia para manter tudo como antes. Quando ele faleceu 3 anos atrás, não tive coragem de vender imediatamente. Sentia como se estivesse vendendo um pedaço da minha história, das minhas memórias, da minha infância. Agora, enquanto o táxi me levava pela Samara adormecida em direção à estação ferroviária, questionava-me sobre o que Dmitry poderia ter escondido lá. E mais importante, quando ele visitara a casa do avô algumas vezes durante a adolescência, mas isso fora há mais de 10 anos. O que poderia estar naquela caixa que justificasse tamanha urgência? A estação ferroviária estava moderadamente movimentada para uma noite de quinta-feira. Comprei minha passagem e esperei na plataforma gelada, observando outros passageiros, trabalhadores voltando para casa, estudantes, alguns poucos turistas. Cada um deles tinha sua própria história, seu próprio destino. E eu me perguntava quantos estavam embarcando em viagens tão misteriosas quanto a minha. O trem apitou ao longe, suas luzes cortando a escuridão da noite. Quando ele finalmente parou na plataforma, com o chiado característico dos freios, senti um arrepio percorrer minha espinha. Estava realmente fazendo isso, abandonando minha rotina, minha vida organizada, por causa de um pedido enigmático de meu filho. Encontrei meu lugar num vagão de 2ª classe, um compartimento que dividiria com 3 outras pessoas. Um homem idoso que já roncava suavemente, uma mulher de meia-idade absorta em um livro e uma jovem com fones de ouvido. Acomodei minha bolsa e sentei-me junto à janela, observando Samara desaparecer enquanto o trem ganhava velocidade. A paisagem noturna era uma sucessão de luzes esparsas e trevas profundas. Vilarejos ocasionais piscavam na distância, suas janelas iluminadas como pequenos faróis de vida humana na vastidão da estepe russa. Tentei dormir, mas minha mente não conseguia descansar. Continuava repassando a ligação de Dmitry, sua voz urgente, a forma como implorou para que eu confiasse nele. Algo me incomodava particularmente. Ele mencionara que quando eu encontrasse o conteúdo da caixa, tudo faria sentido. Isso sugeria que havia informações ali, talvez documentos, fotografias, algo que explicaria o mistério. Mas que tipo de informação exigiria tal urgência? E por que meu filho não podia simplesmente me contar pelo telefone? Quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Dmitry trabalhava com tecnologia, programação de computadores, algo relacionado à segurança de dados. Honestamente, nunca entendi completamente o que ele fazia. Seria algo relacionado ao trabalho dele? Estaria ele em perigo? Teria descoberto algo comprometedor? As horas passaram lentamente. Por volta das 3 da manhã, consegui cochilar brevemente, mas acordava a cada solavanco do trem, a cada parada, em pequenas estações ao longo do caminho. Sonhei com papai, com a casa de madeira, com Dmitry quando criança correndo pelo jardim, perseguindo borboletas no verão. Quando o amanhecer começou a clarear o horizonte, pintando o céu de tons rosados e dourados, já estávamos nos arredores de Volgograd. A cidade despertava lentamente, fumaça subindo de chaminés, primeiros trabalhadores nas ruas, o Volga refletindo a luz nascente como um espelho líquido. O trem chegou à estação central às 7 horas da manhã. Desci com as pernas rígidas e o corpo dolorido da noite mal dormida. O ar matinal de Volgograd era mais frio que o de Samara, carregado com a umidade do rio. Comprei um café quente de um vendedor ambulante e tentei me recompor. A casa de papai ficava a cerca de 30 minutos de táxi do centro. Era uma propriedade nos subúrbios,
numa área que um dia fora rural, mas que agora estava sendo lentamente engolida pela expansão urbana. Encontrei um táxi velho, dirigido por um homem taciturno que não fez perguntas sobre meu destino. Enquanto deixávamos o centro e seguíamos pelas estradas cada vez mais precárias, reconheci marcos familiares da minha infância. A velha fábrica de conservas, agora abandonada, a igreja ortodoxa com suas cúpulas douradas, o pequeno bosque de bétulas onde costumava brincar. Tudo parecia menor, mais gasto, tocado pelo tempo de uma forma que minha memória não registrara. Quando o táxi finalmente parou em frente à propriedade de papai, meu coração apertou. A casa estava ainda pior do que me lembrava da última vez que a visitara, há mais de um ano. A pintura azul desbotara quase completamente, revelando a madeira envelhecida por baixo. O portão de ferro pendia torto de suas dobradiças, e o jardim que mamãe cuidava com tanto carinho era agora um emaranhado de ervas daninhas e arbustos crescidos. Paguei o motorista e fiquei ali parada por um momento, contemplando a casa da minha infância. 3 gerações de Petrovs haviam vivido ali. Meus avós, que construíram a casa nos anos 40 após a guerra, meus pais e eu durante meus primeiros anos. Agora, estava abandonada e decaindo, como um livro esquecido numa prateleira empoeirada. Empurrei o portão, que gemeu em protesto, e atravessei o jardim selvagem. Folhas secas crujiam sob meus pés e pude ver trilhas de animais pequenos, provavelmente coelhos ou raposas, que haviam feito da propriedade seu território. A velha macieira que papai plantara quando eu nasci ainda estava de pé, mas retorcida e seca, sem produzir frutos há anos. Subi os 3 degraus de madeira da varanda, testando cada um cuidadosamente. A madeira estava podre em alguns lugares. A porta da frente estava trancada, mas eu sabia onde papai escondia a chave sobressalente, sob uma pedra solta ao lado do batente. Para meu alívio, a chave ainda estava lá, enferrujada, mas funcional. A porta resistiu ao abrir, inchada pela umidade e pelo desuso. Quando finalmente cedi, fui atingida por um cheiro de mofo, poeira e memória. A luz fraca da manhã filtrava-se pelas janelas sujas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. O interior da casa era um altar ao passado. Os móveis estavam todos cobertos por lençóis brancos empoeirados, como fantasmas silenciosos de uma vida que não existia mais. A mobília era a mesma de décadas atrás. O sofá verde musgo da sala, a mesa de madeira maciça onde fazíamos nossas refeições, as cortinas floridas que mamãe havia costurado à mão. Caminhei lentamente pelos cômodos, minha presença quebrando o silêncio sepulcral que reinava ali. Na sala, ainda havia fotografias nas paredes, imagens desbotadas de casamentos, batizados, aniversários. Vi uma foto minha aos 7 anos, de uniforme escolar, sorrindo com dentes faltando. Outra de Dmitri bebê, nos braços de papai, ambos com expressões sérias para a câmera. A cozinha mantinha utensílios antigos, panelas de ferro fundido, coadores de chá, um samovar de cobre que pertencera à minha avó. O fogão a lenha ainda estava lá, coberto de ferrugem. Podia quase sentir o cheiro do pão que mamãe assava, do borscht fervendo, das tortas de maçã resfriando na janela. Mas não estava ali para mergulhar em nostalgia. Tinha uma missão. Respirei fundo e procurei a entrada para o porão. Ficava na cozinha, uma porta de madeira pesada que levava a uma escada íngreme. A maçaneta estava fria ao toque. Abri a porta e fui recebida por uma escuridão ainda mais profunda e um ar mais úmido e pesado. Felizmente, havia trazido meu celular, que usei como lanterna. O feixe de luz revelou os degraus de pedra descendo para as profundezas da casa. O porão sempre me assustara quando criança. Era um espaço baixo, com teto de vigas de madeira e paredes de pedra nua. Papai o usava principalmente para armazenar conservas, batatas e outros alimentos que precisavam de frescor. Também guardava ali ferramentas velhas, caixas de pertences que não tinham lugar na casa. Desci cuidadosamente, testando cada degrau antes de colocar meu peso completo. O ar ficava mais frio a cada passo e podia sentir a umidade penetrando minhas roupas. Quando cheguei ao fundo, apontei a luz do celular ao redor. O porão era menor do que eu me lembrava. Curiosamente, lugares da nossa infância sempre parecem encolher quando voltamos adultos. Havia prateleiras de madeira nas paredes, ainda repletas de potes de vidro empoeirados com conservas que deviam ter décadas, caixas de papelão úmidas empilhadas nos cantos, ferramentas enferrujadas penduradas em ganchos. Dmitri havia mencionado que a caixa estava atrás das prateleiras velhas de conservas. Havia 2 prateleiras principais, uma na parede leste
e outra na norte. Comecei pela mais próxima, a da parede norte. Precisei mover os potes de conservas, muitos dos quais tinham o conteúdo irreconhecível após tanto tempo. Atrás deles, havia apenas a parede de pedra úmida com algumas teias de aranha. Frustrada, mudei para a prateleira da parede leste. Esta era mais alta e mais profunda. Os potes aqui estavam mais densamente empacotados. Comecei a removê-los metodicamente, empilhando-os no chão. Poeira levantava-se em nuvens, fazendo-me tossir. Aranhas corriam assustadas para cantos mais escuros. Quando finalmente removi a última fileira de potes, a luz do meu celular capturou um brilho metálico. Meu coração acelerou. Ali, escondida atrás das prateleiras, quase invisível no espaço estreito entre a madeira e a parede, estava uma caixa de metal verde. Com mãos trêmulas, estiquei o braço para alcançar a caixa. Era mais pesada do que esperava, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, mas feita de metal grosso. A pintura verde estava descascando em alguns lugares, revelando o metal enferrujado por baixo. Não havia fechadura visível, apenas uma tampa que parecia estar presa por um mecanismo simples de encaixe. Sentei-me no degrau mais baixo da escada, onde havia mais luz entrando pela porta aberta lá em cima, e coloquei a caixa no meu colo. Por um momento hesitei. Uma vez que abrisse aquela caixa, não haveria volta. Qualquer que fosse o segredo que meu filho queria que eu descobrisse, estaria prestes a ser revelado. Com um clique metálico, a tampa cedeu. Abri-a lentamente e apontei a luz do celular para dentro. O conteúdo inicial me confundiu. Havia papéis, muitos papéis, alguns em envelopes amarelados, outros soltos, fotografia, um pequeno caderno de capa preta e, no fundo, algo embrulhado em tecido. Peguei primeiro as fotografias, levantando-me e subindo alguns degraus para ter melhor iluminação. Eram fotos antigas, pela qualidade e pelo amarelamento. A primeira imagem me fez parar de respirar. Era uma foto de papai, mas um papai muito jovem, talvez com 20 e poucos anos, ao lado de uma mulher que eu não reconhecia. Ela era bonita, com cabelos escuros trançados, sorriso tímido, e segurava no colo um bebê. Papai tinha o braço ao redor dela e ambos pareciam felizes, embora a foto tivesse aquela qualidade séria das fotografias antigas. Virei a foto. No verso, em letra cursiva desbotada, Anatoly, Irina e Mikhail. Kursk, 1953. Minha mente girava. Irina, Mikhail? Papai nunca mencionara esses nomes. E 1953. Eu nascera em 1972, quase 20 anos depois dessa foto. Mamãe e papai haviam se casado em 1970. Quem eram essas pessoas? Examinei as outras fotografias rapidamente. Havia várias do mesmo período. Papai com a mulher e a criança em diferentes cenários. Um parque, uma dacha, uma festa de aniversário. Em todas, eles pareciam uma família feliz. Meu coração batia rápido enquanto pegava o caderno de capa preta. Era um diário, percebi, ao abrir as primeiras páginas. A letra era de papai. Reconheci imediatamente a caligrafia cuidadosa e levemente inclinada que ele usava. A primeira entrada era datada de 15 de janeiro de 1952. Conheci uma moça chamada Irina Sokolova, hoje na fábrica. Ela trabalha na linha de montagem e, quando sorri, o mundo inteiro parece mais claro. Reuni coragem para falar com ela durante o intervalo do almoço. Ela tem olhos castanhos gentis e fala com uma voz suave. Acho que estou apaixonado. Continuei folheando, lendo entradas esparsas que contavam a história de um jovem Anatoly se apaixonando, cortejando Irina, casando-se com ela em 1952. E então, em 10 de março de 1953, Mikhail nasceu hoje. Segurei meu filho nos braços e jurei protegê-lo sempre. Irina está exausta, mas radiante. Nossa família está completa. As entradas subsequentes falavam da alegria de ser pai, dos primeiros passos de Mikhail, suas primeiras palavras. Mas então, em 1956, o tom mudou drasticamente. Irina está doente. Os médicos não sabem o que é. Ela emagrece a cada dia, a febre não passa. Mikhail pergunta por ela constantemente. Não sei o que fazer. 2 semanas depois. Irina faleceu hoje. Enterrei minha esposa sob a neve de fevereiro. Mikhail tem apenas 3 anos e já perdeu a mãe. Como vou criá-lo sozinho? Como vou seguir em frente? Lágrimas embaçavam minha visão enquanto lia. Papai tivera uma esposa antes de mamãe. Um filho. Uma vida inteira que nunca compartilhara conosco. Por quê? Por que esconder isso? Continuei lendo, as entradas ficando mais esparsas e sombrias. Papai lutava para criar Mikhail sozinho, enquanto trabalhava na fábrica. Seu pai, meu avô, que eu nunca conhecera, ajudava,
mas era velho e doente. Então, em 1958, uma entrada me gelou até os ossos. Hoje foi o pior dia da minha vida. Pior até que perder Irina. Mikhail estava brincando perto do rio com outras crianças. Não estava vigiando atentamente. Estava conversando com Dmitry Volkov sobre o trabalho. Quando olhei novamente, Mikhail havia caído na água. A correnteza estava forte por causa do degelo da primavera. Pulei atrás dele, mas era tarde demais. Vasculhamos por horas. Encontraram seu corpo 3 quilômetros rio abaixo. Meu filho de 5 anos, morto por causa da minha negligência. Não quero mais viver. Não consigo mais viver. Mas sou covarde demais até para isso. Minha mão cobriu minha boca, sufocando um soluço. Papai perdera um filho, perdera sua primeira esposa e depois seu único filho. A dor que devia ter carregado por toda a vida. As entradas seguintes eram espaçadas por meses. Papai mudara-se de Kursk para Volgograd, tentando escapar das memórias. Trabalhava obsessivamente, bebia muito, vivia como um fantasma de si mesmo. Até 1970, quando conhecera a mamãe, Svetlana Romanov, numa reunião do partido. Ela era jovem, otimista e via bondade nele, apesar de sua dor oculta. Casaram-se rapidamente e eu nasci 2 anos depois. Mas papai nunca contara à mamãe sobre sua primeira família. Guardara esse segredo por décadas, carregando a culpa e a dor sozinho. Ainda tremendo com as revelações, coloquei o diário de lado e peguei os envelopes. Havia vários, alguns endereçados a pessoas que eu não conhecia, outros sem destinatário. Mas um em particular chamou minha atenção. Era um envelope branco, relativamente novo comparado aos outros, e tinha algo escrito na frente em letra também mais recente. Para meu neto, Dmitry Viktorovich Volkov. Abrir após minha morte. Meu coração disparou. Era a letra de papai, mas mais trêmula, claramente escrita nos seus últimos anos. Dmitry sabia disso? Fora por isso que me enviara aqui, com dedos trêmulos. Abri o envelope. Dentro havia várias páginas manuscritas. Reconheci a data no topo da primeira página. 10 de agosto de 2019, apenas alguns meses antes de papai falecer. Meu querido Dmitry, se você está lendo isso, significa que já parti deste mundo. Espero que tenha tido uma morte digna e que não tenha causado muito sofrimento à sua mãe, minha amada filha Marina. Há algo que preciso contar. Um segredo que guardei por mais de 50 anos. Um peso que carreguei sozinho porque era covarde demais para dividir. Mas agora, no final da minha vida, sinto que devo passar esta verdade adiante. Não para minha filha. Seria cruel demais quebrar a imagem que ela tem de mim. Mas para você, meu neto, que talvez possa entender e, quem sabe, até perdoar. Antes de conhecer sua avó Svetlana, fui casado com outra mulher chamada Irina. Tivemos um filho chamado Mikhail. Ele seria meu tio, se tivesse vivido. Mas ele morreu aos 5 anos, afogado no rio Seim, em Kursk, e a culpa foi minha. Eu deveria estar vigiando. Era minha única responsabilidade naquele dia. Cuidar do meu filho enquanto ele brincava com os amigos. Mas me distraí. Por apenas 5 minutos, talvez menos, me distraí conversando sobre coisas sem importância. E nesses 5 minutos, perdi meu filho. Carreguei essa culpa por toda a vida. Mudei-me para Volgograd, para fugir das memórias, dos olhares de pena, do sussurro das pessoas. Ali vai Anatoly Petrov, que deixou o filho se afogar. Construí uma nova vida, uma nova família, mas o peso nunca diminuiu. Quando sua mãe nasceu, jurei que seria um pai melhor, que nunca, jamais seria negligente novamente. Cada momento que passei com ela estava hiperconsciente, sempre vigilante, sempre com medo de que a história se repetisse. Talvez tenha sido protetor demais às vezes. Talvez meu medo a tenha sufocado em alguns momentos. Mas era preferível isso a perder outra criança. E então você nasceu, Dmitry, meu neto. Quando segurei você pela primeira vez no hospital, algo quebrou dentro de mim. Você era tão parecido com Mikhail quando bebê. Os mesmos olhos azuis, o mesmo formato do rosto. Foi como se o destino me desse uma segunda chance. Mas aqui está a verdade que nunca tive coragem de dizer. Não sei se mereço essa segunda chance. Não sei se mereço a alegria que sinto quando o vejo. Porque Mikhail nunca teve a chance de crescer, de ir à escola, de se apaixonar, de ter sua própria família. Tudo isso foi roubado dele por causa da minha negligência. Escrevo isto porque quero que saiba que tem um ancestral que nunca conheceu, um tio que morreu muito jovem. E quero que saiba que seu avô não era o homem forte e silencioso que todos pensavam. Era apenas um homem quebrado, tentando seguir em frente, carregando uma dor que nunca poderia compartilhar. Há mais uma coisa, Dmitry, e esta é a razão pela qual estou endereçando esta carta especificamente a você
e não a sua mãe. Alguns meses atrás, recebi uma ligação de um homem chamado Piotr Alexandrovich Lavrov. Ele disse ser assistente social em Novosibirsk. Disse algo que quase me matou ali mesmo, que havia uma criança, um menino de 6 anos chamado Sasha, que estava num orfanato e precisava de uma família. Ele me encontrou através de registros antigos de Kursk. Disse que Mikhail tinha deixado algo para trás antes de morrer, algo que eu desconhecia. Durante minha investigação após a morte de Mikhail, descobri-se que Irina tinha uma irmã mais nova, Natasha, que eu conhecia vagamente. Natasha casou-se, mudou-se para a Sibéria e teve uma filha chamada Olga. Esta Olga cresceu, teve problemas com drogas, envolveu-se com pessoas erradas, teve um filho, Sasha, mas não conseguia cuidar dele. A criança foi colocada num orfanato há 2 anos. Piotr encontrou conexões familiares remotas e chegou até mim. Sasha é meu sobrinho neto, sangue do sangue de Irina. A última conexão viva com aquela vida que perdi há tanto tempo. Quando Piotr me contou isso, fiquei paralisado. Por semanas, não consegui tomar nenhuma decisão. Minha saúde já estava frágil. Meu coração estava falhando. Não havia como, na minha idade e condição, adotar uma criança ou mesmo visitá-la regularmente, mas não conseguia parar de pensar naquele menino. Mikhail teria sido primo em 2º grau dele, estariam relacionados, e ele estava sozinho num orfanato em Novosibirsk, sem família, sem futuro certo. Escrevo isto agora porque quero que você saiba, Dmitry. Quando eu me for, quero que considere, apenas considere, se há algo que possa fazer por aquele menino. Não estou pedindo que o adote ou que mude sua vida, apenas peço que, se houver uma forma, se houver uma possibilidade, que verifique se ele está bem, que talvez garanta que ele tenha uma chance na vida. O contato de Piotr Lavrov está incluído nesta caixa. Ele ainda estava trabalhando no caso quando falei com ele pela última vez. Perdoe este velho por jogar este peso sobre seus ombros. Sei que não é justo, mas você é um homem bom, Dmitry. Sempre foi. Sua mãe te criou bem, apesar de todas as dificuldades. E eu sempre vi em você não apenas o eco de Mikhail, mas algo melhor. Alguém que pode quebrar o ciclo de dor e culpa que manchou minha vida. Faça o que achar melhor com esta informação. Se decidir não fazer nada, vou entender. Você não deve nada a um fantasma de uma família que nunca conheceu. Mas se decidir agir, saiba que teria minha gratidão eterna. Onde quer que minha alma esteja descansando, se é que almas como a minha merecem descanso. Cuide de sua mãe. Ela é a melhor coisa que já fiz na vida. Não deixe que ela se torne solitária e amarga como eu. Com amor e arrependimento, seu avô, Anatoly Petrov. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto quando terminei de ler. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as páginas caírem. Tudo fazia sentido agora. Por que Dmitry me enviara aqui? A urgência na sua voz. Ele tinha encontrado esta caixa antes, provavelmente quando ajudou a limpar a casa depois do funeral de papai. Lera sobre Sasha, sobre o menino órfão em Novosibirsk. E agora, por alguma razão, havia urgência. Algo mudara. Algo fizera Dmitry me telefonar ontem, exigindo que eu viesse aqui imediatamente. Com mãos trêmulas, vasculhei o resto da caixa. Havia um cartão de visita amarelado. Piotr Alexandrovich Lavrov, assistente social, com um telefone de Novosibirsk. Havia também fotos de uma criança, fotos mais recentes, impressas em papel fotográfico moderno. Um menino de talvez 5 ou 6 anos, cabelo loiro escuro, olhos azuis sérios. Sasha. No fundo da caixa, embrulhado no tecido que eu vira antes, estava um objeto pequeno e duro. Desembrulhei-o cuidadosamente. Era um soldadinho de chumbo, pintado com cores vibrantes que haviam desbotado com o tempo. Um soldado do Exército Vermelho da Segunda Guerra Mundial. Na base, gravado cuidadosamente com uma ferramenta fina, estava um nome: Mikhail. Isso tinha pertencido ao filho de papai, ao menino que morreu no rio. Papai guardara por mais de 50 anos. Abracei o soldadinho contra meu peito, soluçando livremente agora. Por papai e sua dor silenciosa. Por Mikhail, que nunca teve chance de crescer. Por Irina, que morreu jovem demais. Por Sasha, sozinho num orfanato. Por todas as vidas quebradas e segredos guardados. E enquanto chorava naquele porão úmido da casa da minha infância, meu telefone tocou. Limpei rapidamente as lágrimas e verifiquei o telefone. Era Dmitry. Atendi com voz embargada. Mãe, você encontrou? A voz dele estava tensa, ansiosa. Encontrei, consegui dizer. Dmitry, por que não me contou sobre isso antes? Sobre Sasha, sobre a primeira família do vovô, porque precisava que você lesse com seus próprios olhos, mãe. Precisava que visse as palavras do vovô, entendesse a história completa. Se eu simplesmente tivesse contado pelo telefone, você pensaria que eu estava louco, ou não entenderia a gravidade da situação. Ele pausou. Você leu a carta dele para mim? Li tudo.
o diário, as fotos, a carta. Minha voz quebrou. Dmitri, por que não me contou isso quando o vovô morreu? Faz 3 anos. Porque na época achei que era tarde demais. Encontrei a caixa quando estava limpando a casa depois do funeral. Li tudo. Fiquei chocado, mas não sabia o que fazer. O vovô havia falecido. Sasha estava num orfanato há anos. Eu estava no início da minha carreira em Moscou, mal conseguindo pagar meu aluguel. Como poderia fazer algo por uma criança em Novosibirsk? Então por que agora? O que mudou? Houve uma longa pausa. Pude ouvir Dmitri respirando fundo, reunindo coragem. Há 6 meses, eu comecei a investigar. Não conseguia parar de pensar no vovô, naquela carta, no menino. Contratriquei um investigador particular para encontrar Pyotr Lavrov e descobrir o que acontecera com Sasha. Meu coração acelerou. E, mãe, Sasha ainda está no orfanato em Novosibirsk. Ele tem 9 anos agora. Mas há um problema. Um problema sério. O orfanato vai fechar em 2 meses. Cortes no orçamento municipal, problemas de manutenção do prédio, não importa a razão. O ponto é que as crianças estão sendo redistribuídas para outras instituições. E isso é ruim? Depende para onde ele vai, mãe. Alguns orfanatos na Rússia não são bons lugares. O investigador descobriu que Sasha está na lista para ser transferido para uma instalação em Irkutsk que tem histórico de negligência. Maus tratos. Há processos judiciais, investigações. É um lugar onde crianças são esquecidas e perdidas no sistema. Minha mão apertou o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não podemos deixar isso acontecer. Exatamente, mãe. É por isso que te liguei ontem. A transferência está marcada para daqui a 3 semanas. Tenho trabalhado silenciosamente nos últimos meses, tentando descobrir se havia alguma forma de talvez adotá-lo, ou encontrar uma família melhor para ele, ou pelo menos garantir que vá para uma instituição decente. Adotá-lo? Dmitri, você tem 28 anos, mora sozinho num apartamento minúsculo em Moscou, trabalha 60 horas por semana. Eu sei, mãe. Acredite, pensei em todas essas coisas, mas não consigo deixar isso ir. É sangue do nosso sangue. É a última conexão com a primeira família do vovô. E mais do que isso, ele é apenas uma criança que precisa de ajuda. Uma criança que o destino colocou no nosso caminho. Fechei os olhos, tentando processar tudo. O que você precisa que eu faça? Preciso que você vá a Novosibirsk, mãe. Preciso que conheça Sasha. Pyotr Lavrov ainda trabalha no sistema de assistência social lá, embora esteja próximo da aposentadoria. Ele se lembra do vovô, da conexão familiar. Ele pode arranjar uma visita. Mas, Dmitri, mesmo que eu vá, mesmo que eu conheça o menino, o que podemos realmente fazer? Como você disse, você não está em posição de adotar, e eu tenho 53 anos. Vivo sozinha em Samara. Mal consigo cuidar de mim mesma. Eu sei, mãe, mas precisamos pelo menos tentar. Precisamos conhecê-lo, ver se há alguma possibilidade. Talvez possamos juntar recursos. Talvez eu possa mudar para um apartamento maior. Talvez você possa se mudar para mais perto. Não sei todos os detalhes ainda, mas sei que não posso deixar aquele menino ser enviado para um lugar onde será maltratado ou esquecido. A paixão na voz de Dmitri era palpável. Era a mesma intensidade que eu reconhecera no telefone ontem. Meu filho, que sempre fora tão pragmático e reservado, estava completamente comprometido com salvar uma criança que nunca havia conhecido. Há mais uma coisa que você precisa saber, Dmitri continuou, sua voz ficando mais suave. O investigador me enviou um vídeo do orfanato. É uma gravação do pátio durante o recreio. E, mãe, quando você ver Sasha, você vai entender. Ele é exatamente igual a como o vovô descreveu Mikhail no diário. A mesma expressão séria, os mesmos olhos. É como se o destino estivesse nos dando uma segunda chance, como o vovô escreveu. Engoli em seco. Me mande o vídeo. Já enviei. Deve estar chegando agora. Mãe, assista e depois me ligue de volta. Há uma passagem de trem de Volgograd para Novosibirsk, saindo amanhã de manhã. Comprei um bilhete preventivamente no seu nome, caso você quisesse ir. Dmitri, eu sei que é muito pedir. Sei que estou virando sua vida de cabeça para baixo. Mas, mãe, por favor, apenas vá a Novosibirsk. Conheça o menino. Se depois de conhecê-lo você achar que não há nada que possamos fazer, que é impossível, então aceitarei isso. Mas precisamos pelo menos tentar. Olhei ao redor do porão escuro, para a caixa de metal no meu colo, para o soldadinho de chumbo que ainda segurava. Pensei em papai, carregando sua culpa e dor por 50 anos. Pensei em Mikhail, o menino que nunca teve chance de crescer. Pensei em Irina, a primeira esposa de quem nunca soubera. E pensei em Sasha, uma criança real, viva, que estava a apenas algumas semanas de ser enviada para um destino incerto e potencialmente terrível. Mandarei minha resposta após ver o vídeo, eu disse finalmente. Mas Dmitri, mesmo que eu vá,
Mesmo que eu conheça o menino, não posso prometer nada. Você entende isso? Entendo, mãe. É tudo o que estou pedindo. Apenas que tente. Desligamos e fiquei sentada no silêncio do porão por um longo momento. Então, com mãos trêmulas, abri meu telefone e procurei a mensagem de Dmitry. O vídeo estava lá, um arquivo de 3 minutos. Apertei play. A imagem era granulada, claramente filmada de longe com uma câmera de vigilância ou telefone com zoom. Mostrava um pátio de concreto cercado por um prédio cinza e decrépito. Obviamente, o orfanato. Havia cerca de uma dúzia de crianças brincando, correndo, gritando. Mas meu olho foi imediatamente atraído para um menino que estava sozinho perto de um canto do pátio. Ele aparentava ter 8 ou 9 anos. Vestia roupas que pareciam grandes demais para ele, provavelmente doadas. Seu cabelo loiro escuro estava cortado de forma irregular, e seus olhos, mesmo através da qualidade ruim do vídeo, mesmo à distância, pude ver seus olhos azuis sérios, observando as outras crianças com uma expressão que era velha demais para seu rosto. Era uma expressão de solidão, de resignação, de uma criança que já aprendera a não esperar muito da vida. E Dmitry estava certo. Havia algo naquele rosto que me lembrava das fotos antigas no diário de papai. Algo na forma como ele segurava os ombros, no jeito como observava o mundo com uma seriedade silenciosa. Enquanto assistia, uma das outras crianças, um menino maior, mais velho, aproximou-se de Sasha. Não podia ouvir o que estava sendo dito, mas a linguagem corporal era clara. O menino maior estava intimidando Sasha, provavelmente exigindo algo. Sasha manteve-se firme por um momento, então simplesmente entregou o que estava segurando. Parecia ser um pedaço de pão. O menino maior riu e foi embora. Sasha ficou ali parado por um momento, então se virou e caminhou até o canto mais distante do pátio, onde sentou-se sozinho no chão, abraçando os joelhos contra o peito. As lágrimas voltaram aos meus olhos. Esse menino, essa criança que compartilhava sangue com meu pai, que era o último elo com uma família perdida há muito tempo, estava completamente sozinho no mundo. E em 3 semanas, seria enviado para um lugar ainda pior. Peguei meu telefone e liguei para Dmitry de volta. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, estarei em Novosibirsk amanhã à noite, eu disse. Minha voz firme apesar das lágrimas. Me deu o contato de Piotr Lavrov. E Dmitry? Sim, vamos encontrar uma forma. Não sei como ainda, mas vamos encontrar uma forma de salvar aquele menino. A viagem de trem de Volgograd para Novosibirsk era uma jornada monumental. Mais de 3.000 quilômetros através do coração da Rússia. Uma travessia que levaria quase 2 dias completos. Sentada no vagão, enquanto a paisagem desfilava pela janela, tive tempo mais que suficiente para contemplar a enormidade do que estava prestes a fazer. Passara a tarde anterior e noite em Volgograd, num hotel modesto perto da estação ferroviária, lendo e relendo o diário de papai, memorizando cada palavra da carta que ele escrevera para Dmitry. Cada leitura revelava novas camadas de dor e arrependimento. Meu pai, o homem silencioso que eu achava conhecer tão bem, tinha vivido uma vida inteira de sofrimento que nunca compartilhara. O que mais me assombrava era a culpa que ele carregara. Em seu diário, havia várias entradas posteriores, escritas décadas depois da morte de Mikhail, onde ele ainda ruminava sobre aquele dia fatídico. Se eu tivesse vigiado mais cuidadosamente, se não tivesse me distraído, se tivesse sido um pai melhor, mas a verdade que eu desejava poder ter dito a ele quando ainda estava vivo era que acidentes acontecem, tragédias acontecem. Nenhum pai, por mais vigilante, pode proteger seus filhos de todos os perigos do mundo. Papai não era um pai negligente, era apenas humano, e a vida, em sua crueldade aleatória, tinha-lhe roubado seu filho. Agora, décadas depois, o destino oferecia uma forma estranha de redenção. Não que pudesse trazer Mikhail de volta, ou desfazer a dor de papai, mas talvez pudéssemos salvar Sasha, dar a ele uma chance que Mikhail nunca teve. O trem cortava através da paisagem russa como uma serpente de aço. Deixamos para trás as planícies do sul, entrando nas florestas densas dos Urais. Bétulas brancas se estendiam até o horizonte, intercaladas com pinheiros escuros. Pequenas vilas apareciam ocasionalmente, aglomerados de casas de madeira coloridas com jardins murados, fumaça subindo de chaminé. Compartilhava meu compartimento com 3 outras pessoas. Uma babushka idosa que passava o tempo tricotando silenciosamente, um homem de negócios de meia-idade absorto em seu laptop e uma jovem estudante universitária que lia um livro grosso de filosofia. Conversamos ocasionalmente durante as refeições no vagão-restaurante, mas principalmente cada um mantinha-se em seu próprio mundo. Durante o dia, observava a paisagem. Durante a noite, enquanto os outros dormiam, permanecia acordada, olhando para as luzes esparsas na escuridão,
pensando em Sasha. Dmitri me enviara mais informações que conseguira coletar através do investigador. Sasha Mikhailovich Sokolov tinha 9 anos. Estava no orfanato número 7, em Novosibirsk, desde os 6 anos, quando sua mãe, Olga, fora presa por posse de drogas e perdeu a custódia. Não havia registros de um pai. Olga aparentemente não revelara ou não sabia quem era. A criança não tinha outros parentes conhecidos, exceto pela tênue conexão com nossa família que Pyotr Lavrov havia descoberto através de registros genealógicos extensivos. Segundo relatórios da escola anexa ao orfanato, Sasha era uma criança quieta, inteligente, mas retraída. Tinha poucos amigos, sofria bullying ocasional de crianças mais velhas. Seus professores notavam que ele era bom em matemática e desenho, mas raramente participava em atividades de grupo. Psicólogos que o avaliaram descreviam sintomas típicos de trauma de abandono, dificuldade em formar vínculos, desconfiança de adultos, tendência a se isolar, mas também notavam resiliência. Apesar de tudo, Sasha continuava tentando, fazia sua lição de casa, seguia as regras. Esperava, talvez, que se fosse bom o suficiente, algum dia alguém viria buscar. Ler esses relatórios partia meu coração. Quantas crianças na Rússia estavam na mesma situação? Quantas esperavam por famílias que nunca viriam? O sistema de orfanatos estava sobrecarregado, subfinanciado, frequentemente corrupto. Crianças eram números em arquivos, não seres humanos com sonhos e medos. Na segunda noite, liguei para Dmitri enquanto o trem parava numa estação em Yekaterinburg para reabastecimento. Como está a viagem? Ele perguntou. Longa, exaustiva, mas estou bem. Fiz uma pausa. Dmitri, tenho pensado muito. Mesmo que queiramos adotar Sasha, o processo é complicado, não é? Extremamente. Ele admitiu. Investigadores de antecedentes, avaliações psicológicas, provas de renda estável e moradia adequada, visitas domiciliares. Pode levar meses, até anos. E a preferência é sempre para casais, não para solteiros. Então o que vamos fazer? Mesmo se eu conhecer o menino e quiser ajudá-lo, como podemos tirá-lo de lá antes que seja transferido para Irkutsk? Pyotr Lavrov pode ser nossa melhor chance, Dmitri disse pensativamente. Ele tem décadas de experiência no sistema. Conhece os atalhos, as brechas, as pessoas certas para subornar discretamente. E ele se importa, genuinamente se importa com as crianças. Caso contrário, não teria rastreado o vovô em primeiro lugar. Suborno? Minha voz ficou afiada. Dmitri, você está sugerindo que, mãe, não estou sugerindo nada ilegal ou imoral, mas o sistema russo é burocrático e lento. Às vezes, uma doação generosa para um fundo de caridade, ou pagar por processamento expedito de papelada, ou garantir que certos documentos cheguem à mesa certa na hora certa, essas coisas podem acelerar processos. Piotr saberá como navegar isso. Suspirei. Ele estava certo, claro. Eu não era tão ingênua para não saber como as coisas funcionavam na Rússia. E o dinheiro? Adoção, subornos, documentação, tudo isso custa. Tenho economias. Não muito, mas tenho. E mãe, você tem a casa do vovô. Está vazia há 3 anos. Poderíamos vendê-la, usar o dinheiro para salvar Sasha. Terminei suavemente. Era estranho como rapidamente havia me tornado investida nisso. Ainda não conhecera o menino, mas já estava considerando vender a casa da minha infância para salvá-lo. Mas olhando de outra forma, era apropriado, não era? A casa de papai, seus últimos restos físicos, sendo usada para redimir a tragédia que o assombrara por toda a vida. Exatamente, Dmitri disse. Não será rápido ou fácil, mas mãe, acho que podemos fazer isso. Acho que devemos fazer isso. Vou conhecê-lo primeiro. Eu disse firmemente. Vou olhar nos olhos daquele menino, conversar com ele. Entender quem ele é, se sentir que há uma conexão, que há uma chance de que isso possa funcionar, então sim, faremos o que for necessário. Isso é tudo que estou pedindo, mãe. Apenas que tente. Depois que desligamos, fiquei na plataforma gelada da estação por alguns minutos, observando trabalhadores ferroviários moverem-se sob luzes amarelas, seus hálitos visíveis no ar frio de outubro. Famílias se despediam, amantes se abraçavam. Viajantes apressavam-se para seus vagões. Cada um deles tinha sua própria história, seus próprios destinos. E em algum lugar em Novosibirsk, a mais de 2.000 quilômetros dali, um menino de 9 anos dormia num dormitório superlotado, sem saber que sua vida estava prestes a mudar, sem saber que uma avó que ele nunca conhecera estava cruzando a Rússia para encontrá-lo. O apito do trem soou, chamando os passageiros de volta. Subi os degraus de metal e retornei ao meu compartimento. A babushka já estava dormindo,
seus óculos de leitura ainda no colo. O homem de negócios roncava suavemente. A estudante lia à luz de uma pequena lanterna de leitura. Deitei-me na minha cama estreita, sentindo o balanço rítmico do trem enquanto retomava sua jornada para leste. Do lado de fora da janela, a Rússia passava na escuridão. Vastas florestas, campos gelados, cidades industriais com suas chaminés cuspindo fumaça, vilarejos remotos onde pessoas viviam vidas que eu nunca conheceria. E em algum lugar naquela imensidão havia um menino esperando por uma família que nem sabia que existia, esperando por uma segunda chance que o destino, na sua misteriosa sabedoria, decidira oferecer. Enquanto finalmente deslizava para um sono inquieto, minha última pensamento foi de papai. Imaginei seu espírito, onde quer que estivesse, observando, e esperava, rezava, que de alguma forma ele soubesse que estávamos tentando, que sua culpa e dor não seriam em vão, que através de Sasha, talvez Mikhail pudesse, de alguma forma, finalmente encontrar paz. O trem seguia rugindo pela noite, carregando-me inexoravelmente em direção a Novosibirsk, em direção a Sasha, em direção a um futuro que eu não podia prever, mas que estava determinada a enfrentar. O trem chegou a Novosibirsk numa manhã gelada de outubro, quando o sol ainda lutava para atravessar as nuvens densas que cobriam a cidade. A estação ferroviária era um edifício imponente da era soviética, com suas colunas massivas e murais desbotados celebrando a glória do trabalho. Desci do trem com as pernas rígidas e o corpo dolorido após 2 dias de viagem, carregando minha bolsa pequena e a caixa de metal verde que agora continha não apenas os segredos de papai, mas também minhas esperanças para o futuro. Novosibirsk era muito maior do que Samara, a 3ª maior cidade da Rússia, um centro industrial e científico na Sibéria. As ruas eram largas, os prédios altos e o frio mais penetrante do que qualquer coisa que eu experimentara em casa. O vento cortava através do meu casaco como se fosse feito de papel. Piotr Alexandrovich Lavrov havia concordado em me encontrar num café perto da estação às 9 da manhã. Dmitri organizara tudo, mantendo contato constante com o assistente social através de e-mails e telefonemas. Segundo meu filho, Piotr era um homem de 60 e poucos anos, dedicado ao seu trabalho, apesar do sistema falho em que operava, e genuinamente comovido pela história da família de papai. O café era um estabelecimento modesto, com janelas embaçadas, e o cheiro reconfortante de pão fresco e café forte. Cheguei alguns minutos adiantada e escolhi uma mesa perto da janela, pedindo um chá quente que segurei com ambas as mãos, tentando aquecer meus dedos congelados. Às 9 em ponto, a porta se abriu e um homem entrou, seus olhos vasculhando o café até pousarem em mim. Era alto e magro, com cabelos grisalhos penteados cuidadosamente para trás, óculos de armação metálica e um rosto vincado que falava de décadas de preocupação com os problemas dos outros. Vestia um sobretudo preto surrado mas limpo e carregava uma pasta de couro desgastada. Marina Anatolievna? Ele perguntou, aproximando-se. Sim, Piotr Alexandrovich. Levantei-me e nos cumprimentamos formalmente. Ele sentou-se à minha frente, pediu café preto ao garçom e então se virou para mim com uma expressão séria mas gentil. Primeiro, deixe-me dizer quanto lamento pela perda de seu pai. Ele começou. Falei com Anatoly Petrov apenas algumas vezes antes de sua morte, mas ficou claro que era um homem de princípios, atormentado por seu passado, que ele confiou em mim para encontrar a família de Sasha. Isso significou muito para mim. Obrigada, eu disse suavemente. Eu nem sabia sobre sua primeira família até ontem. Ele nunca nos contou. Piotr assentiu compreensivamente. Muitos homens daquela geração guardavam suas dores em silêncio, consideravam fraqueza compartilhar. Mas essa dor tem uma forma de se manifestar de outras maneiras, não é? Sim, concordei, pensando em como papai fora excessivamente protetor comigo quando criança, como havia um peso invisível que sempre carregava. O garçom trouxe o café de Piotr e ele tomou um gole antes de continuar. Seu filho, Dmitri, me explicou a situação. Vocês querem conhecer Sasha, possivelmente iniciar o processo de adoção. É uma decisão admirável, mas devo ser honesto sobre os desafios. Estou preparada para ouvir a verdade, eu disse. Ele abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos. Sasha Mikhailovich Sokolov, 9 anos, no sistema desde os 6. Sua mãe, Olga Sokolova, está cumprindo sentença de 8 anos por posse de drogas com intenção de distribuir. Ela perdeu os direitos parentais quando foi condenada.
Não há pai listado no registro de nascimento. Como está ele? Emocionalmente, quero dizer. Piotr suspirou, e naquele suspiro ouvi décadas de testemunhar o sofrimento de crianças. É uma criança forte, mas machucado, retraído, desconfiado. Os primeiros anos de sua vida foram caóticos. A mãe usava drogas. Havia homens violentos entrando e saindo do apartamento, pouca comida, nenhuma estabilidade. Quando finalmente foi colocado no orfanato, era subnutrido e traumatizado. Meu coração apertou. E agora? Agora é um menino quieto que aprendeu a não causar problemas. Vai à escola, faz seu dever de casa, mantém-se fora do caminho das crianças mais velhas quando pode, mas não tem amigos reais. Não confia em adultos. Os psicólogos dizem que ele construiu muros ao seu redor. E a transferência para Irkutsk, a expressão de Piotr, escureceu. Isso seria desastroso. O orfanato número 23, em Irkutsk, está sob investigação por negligência e abuso. Crianças difíceis são frequentemente enviadas para lá. É essencialmente um depósito. Tenho lutado contra a transferência, mas minhas mãos estão atadas. O orfanato número 7 está realmente fechando e há procedimentos, alocações orçamentárias, políticas. Quanto tempo temos? A transferência está marcada para daqui a 19 dias. Ele me olhou diretamente. Marina Anatolievna, vou ser franco. Em circunstâncias normais, um processo de adoção levaria meses, verificações de antecedentes, avaliações psicológicas, visitas domiciliares, aprovações de múltiplas agências. Não temos esse tempo. Então o que podemos fazer? Ele se inclinou para a frente baixando a voz. Há formas de acelerar o processo. Não são completamente regulamentares, mas também não são ilegais. Apenas requerem certas facilitações. Conheci pessoas-chave nas agências relevantes. Com os documentos certos e a motivação adequada, podemos obter aprovações temporárias. Você está falando de suborno, eu disse diretamente. Estou falando de custos administrativos. Ele corrigiu cuidadosamente. Taxas de processamento expedito, doações para fundos de pensão de funcionários, presentes de gratidão. Chame como quiser, mas é assim que as coisas funcionam quando há urgência. Quanto? Ele deslizou um papel pela mesa. Olhei para o número escrito ali e senti meu estômago revirar. Era substancial, não uma fortuna, mas mais do que eu tinha em economias. Combinado com o que Dmitri tinha guardado e o dinheiro da venda da casa de papai, talvez fosse possível. E isso garantiria a adoção? Perguntei. Garantiria custódia temporária de emergência, Piotr explicou. Essencialmente, você se tornaria guardiã legal temporária de Sasha enquanto o processo completo de adoção prossegue. Isso o tiraria do sistema de orfanatos imediatamente e evitaria a transferência para Irkutsk. Então teríamos tempo, 6 meses. Talvez 1 ano, para completar a adoção formal adequadamente. E se a adoção formal for negada depois? Então Sasha voltaria ao sistema. Mas honestamente, uma vez que uma criança está com uma família e se adaptando bem, os juízes raramente retiram. O sistema está sobrecarregado. Eles querem ver crianças em lares, não em instituições. Bebi meu chá, que já estava frio, tentando processar tudo. Preciso conhecê-lo primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Claro, posso arranjar uma visita para esta tarde, se quiser. Oficialmente, você é uma parente distante pesquisando genealogia familiar. Visitas familiares são permitidas, mesmo para conexões tênues. Esta tarde seria perfeito. Piotr assentiu e fez algumas anotações. Há algo mais que deve saber. Sasha não sabe nada sobre você, sobre a conexão com Anatoly Petrov, sobre a possibilidade de adoção. Para ele, você será apenas outra visitante adulta, e ele ficará desconfiado. Por quê? Porque já foi desapontado antes. Houve 3 famílias nos últimos 2 anos que vieram conhecê-lo, considerando adoção. Todas mudaram de ideia depois de 1 ou 2 visitas. Ele aprendeu a não ter esperanças. Lágrimas picaram meus olhos. Como alguém pode fazer isso? Dar esperança a uma criança e depois simplesmente ir embora? As pessoas subestimam o desafio de adotar uma criança mais velha com trauma, Piotr disse tristemente. Elas vêm esperando uma criança grata e amorosa, e encontram uma criança fechada, às vezes hostil, que testa limites constantemente. Não conseguem lidar e desistem. Não vou desistir, eu disse com convicção. Não estou aqui por sentimentalismo. Estou aqui porque esse menino é família, e família não abandona a família. Piotr sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi dele. Anatoly Petrov escolheu bem quando confiou em vocês. Muito bem, o orfanato. Número 7.
Ficava nos subúrbios industriais de Novosibirsk, numa área de fábricas desativadas e blocos de apartamentos cinzentos. O edifício em si era uma estrutura de 5 andares da era soviética, sua fachada de concreto rachada e manchada por décadas de negligência. Algumas janelas estavam quebradas e remendadas com papelão. A placa na frente, que originalmente devia ler Centro de Apoio à Infância número 7, estava desbotada e parcialmente caída. Piotr me encontrou no portão às 3 da tarde. Juntos, passamos por uma entrada triste, onde uma funcionária idosa verificou nossos documentos sem entusiasmo. O interior era ainda mais deprimente que o exterior. Corredores com linóleo rachado, paredes pintadas num amarelo institucional enjoativo, o cheiro de comida mal cozida e desinfetante barato. Os dormitórios ficam no 3º andar. Piotr explicou enquanto subíamos escadas que rangiam sob nossos pés. A sala de visitas no 2º. Pedi para trazerem Sasha para lá. Quantas crianças vivem aqui? Perguntei, ouvindo vozes distantes de crianças em algum lugar do prédio. Atualmente, 63. A capacidade nominal é 40. Estão amontoadas, há poucos funcionários, recursos mínimos. Ele fez uma pausa. E ainda assim, é melhor que muitos orfanatos. Pelo menos a diretora tenta manter as crianças alimentadas e aquecidas. Nem todos fazem isso. A sala de visitas era um cômodo pequeno com algumas cadeiras desalinhadas, uma mesa arranhada e pôsteres desbotados nas paredes mostrando cenas de natureza feliz, uma ironia cruel naquele lugar sombrio. Uma janela suja dava para o pátio onde eu tinha visto Sasha no vídeo. Ficarei aqui durante a visita se não se importar, Piotr disse. Protocolo, mas tentarei ser discreto. Sentei-me numa cadeira que chiou em protesto, meu coração batendo descompassadamente. Minhas mãos estavam suadas, apesar do frio. Tentei preparar o que diria, como me apresentaria, mas minha mente estava em branco. Então, a porta se abriu. Uma funcionária entrou, uma mulher robusta de meia-idade com expressão cansada, seguida por um menino pequeno. Minha primeira visão de Sasha Mikhailovich Sokolov roubou meu fôlego. O vídeo não tinha feito justiça. Pessoalmente, a semelhança com as fotos antigas de Mikhail era ainda mais assombrosa. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo formato de rosto, até a mesma postura. Ombros ligeiramente curvados, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Vestia um suéter cinza grande demais e calças que já estavam ficando curtas, seus tornozelos nus visíveis acima de sapatos gastos. Sasha, esta é Marina Anatolievna Volkova, a funcionária disse mecanicamente. Ela é uma parente distante pesquisando sua família. Seja educado. Os olhos de Sasha moveram-se de Piotr para mim, avaliando, desconfiado. Ele não disse nada. Pode sentar, Sasha, Piotr disse gentilmente. O menino sentou-se na cadeira mais distante de mim, mantendo os olhos baixos. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de tão apertado. A funcionária saiu, deixando-nos 3 na sala desconfortável. O silêncio se estendeu. Eu não sabia como começar. Olá, Sasha, eu disse finalmente, mantendo minha voz suave. É bom conhecer você. Meu nome é Marina. Ele assentiu brevemente, mas não falou. Vim de muito longe, de Samara, para te conhecer, continuei. Você sabe onde fica Samara? Outro aceno mínimo. Piotr Alexandrovich me disse que você é muito bom em matemática e desenho. É verdade? Finalmente ele falou, sua voz quase um sussurro. Suponho que sim. Gostaria de me mostrar alguns dos seus desenhos algum dia? Dar de ombros. São apenas desenhos. Eu estava perdendo-o, senti. Ele estava se fechando. Retriatinha atrás daqueles muros que construíra. Precisava de uma abordagem diferente. Sasha, eu disse, decidindo arriscar a honestidade. Posso te contar algo? Algo verdadeiro? Ele levantou os olhos pela primeira vez, encontrando os meus. Havia tanta cautela ali, tanta dor antiga em olhos tão jovens. Quando eu era pequena, mais ou menos da sua idade, meu pai nunca falava muito sobre seus sentimentos. Ele trabalhava muito, cuidava de mim, mas sempre havia uma tristeza nele que eu não entendi. Achava que talvez fosse algo que eu tinha feito errado. Sasha me observava agora, genuinamente atento. Descobri apenas esta semana que, muito antes de eu nascer, meu pai teve outro filho, um menino chamado Mikhail. Ele morreu quando tinha 5 anos, num acidente terrível. Meu pai carregou essa dor por toda a vida, mas nunca contou a ninguém. Ficou trancada dentro dele. Por que está me contando isso? Sasha perguntou, sua voz ainda cautelosa, mas curiosa. Porque Mikhail era seu parente. Seria seu, deixe-me pensar, seu primo em 2º grau, acho. Você vem da mesma família que ele, da mesma família que meu pai.
Da mesma família que eu. Os olhos do menino se arregalaram ligeiramente. Você é minha família? Sim, eu disse simplesmente. Não uma família próxima, admito. A conexão é distante através de várias gerações, mas ainda assim família. Ele processou isso em silêncio por um longo momento. E então, todo mundo diz que são família. As pessoas dizem isso e depois vão embora. A amargura em sua voz, em uma criança de 9 anos, era de partir o coração. Você está certo de ser cauteloso. Eu disse. Tenho certeza de que já foi decepcionado antes. Não vou prometer coisas que não posso cumprir. Mas vim até aqui. Viajei milhares de quilômetros porque queria conhecer você. Porque acredito que família significa algo. Família significa algo. Ele repetiu, sua voz carregada de ceticismo. Minha mãe estava em família. Ela me deixou. Sua mãe estava doente. Piotr interveio gentilmente. Com um tipo de doença que a fez tomar más decisões. Não foi culpa sua. Sasha não respondeu. Apenas olhou pela janela para o pátio vazio. Tentei outra abordagem. Posso te fazer uma pergunta, Sasha? Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que seria? Ele me olhou com desconfiança, como se fosse uma pegadinha. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Por um momento, pensei que ele não responderia. Então, tão baixo que mal pude ouvir. Uma família. Uma de verdade. Onde as pessoas ficam. As lágrimas queimaram meus olhos. Pisquei rapidamente para evitar que caíssem. É uma coisa boa de se querer. Todo mundo merece isso. Mas não é assim que funciona, não é? Ele disse, sua voz ficando mais dura, mais velha. Especialmente não para crianças como eu. Somos difíceis. Somos traumatizados. As pessoas vêm, ficam interessadas e depois percebem que não querem um projeto quebrado. Querem um bebê fofo ou uma criança pequena que vai chamá-los de mamãe e papai e ser grato. A maturidade e a dor naquelas palavras me chocaram. Esta não era uma criança falando. Era alguém que já vira muito da escuridão do mundo. Você está certo, eu admiti. Algumas pessoas são assim. Elas querem a fantasia, não a realidade. Mas sabe o que descobri? As melhores famílias, as reais, não são construídas na fantasia. São construídas na verdade. E qual é a verdade? Ele desafiou. A verdade é que a vida é difícil. A verdade é que todos nós estamos um pouco quebrados de uma forma ou de outra. A verdade é que família real significa ficar mesmo quando é complicado, mesmo quando é difícil, mesmo quando não é uma fantasia perfeita de comercial de TV. Sasha estudou meu rosto por um longo momento. Você está dizendo que quer me adotar? Respirei fundo. Piotr havia me alertado contra prometer muito cedo, mas não podia mentir para esse menino que já tinha sido mentido tantas vezes. Estou dizendo que estou considerando, mas primeiro preciso ser honesta com você sobre minha situação. Tenho 53 anos, vivo sozinha em Samara, num apartamento pequeno, trabalho como bibliotecária e não ganho muito dinheiro. Meu filho, Dmitri, que seria como um irmão mais velho ou primo para você, mora em Moscou e trabalha com computadores. Nós não somos ricos, não podemos oferecer uma vida de luxo. Não quero luxo. Sasha disse baixinho. Só quero não estar sozinho. Essas palavras quebraram algo em mim. Levantei-me e, sem pensar, atravessei a sala e me ajoelhei na frente da cadeira dele, colocando-nos no mesmo nível de olhar. Sasha, vou fazer você uma promessa. Apenas uma. Porque promessas devem significar algo. Prometo que não vou desaparecer sem explicação. Se decidir que não posso seguir com a adoção, vou te dizer pessoalmente. Vou te explicar por quê. Não vou simplesmente sumir. Você merece pelo menos isso. Ele me olhou e vi lágrimas brilhando em seus olhos azuis. Lágrimas que ele estava lutando desesperadamente para não deixar cair. Por que você se importa? Nem me conhece. Por quê? Eu disse honestamente. Meu pai passou a vida inteira carregando a culpa de não poder salvar seu filho. Ele me deixou uma carta pedindo que salvasse você. E porque quando olho para você, vejo aquele menino que morreu há tanto tempo. E porque ninguém, especialmente nenhuma criança, deveria estar sozinho no mundo. Uma única lágrima desceu pela bochecha de Sasha. Ele a enxugou rapidamente, zangado consigo mesmo por mostrar fraqueza. As pessoas sempre dizem coisas legais na primeira visita. É nas próximas que mudam de ideia. Então vamos fazer visitas seguintes, eu disse. Quanto tempo eu posso ficar em Novosibirsk? Piotr Alexandrovich. Quanto tempo precisar? Piotr respondeu. Então vou voltar amanhã, Sasha. E no dia seguinte. E continuarei voltando até que você acredite que não vou simplesmente desaparecer. Ele me estudou com aqueles olhos velhos demais, procurando por falsidade, por engano. Devia ter visto algo que o satisfez, porque assentiu lentamente. Está bem, ele disse, mas não vou ficar com esperanças. Esperança machuca demais. Passei os próximos 5 dias num pequeno hotel em Novosibirsk, visitando Sasha todos os dias. Piotr arranjara permissão para visitas estendidas e, lentamente,
Muito lentamente, o menino começou a se abrir. Cada visita era uma dança delicada. Ele testava meus limites constantemente, dizendo coisas chocantes para ver se eu fugiria, ficando em silêncio por longos períodos, às vezes sendo deliberadamente rude. Reconheci pelo que era: autopreservação. Se me afastasse dele primeiro, não poderia abandoná-lo, mas não fui embora. Todos os dias, às 3 horas da tarde, eu estava na sala de visitas esperando. Trouxe jogos de tabuleiro que jogávamos, livros que líamos juntos, materiais de arte para ele desenhar. Gradualmente, fragmentos de sua personalidade real começaram a emergir por trás dos muros. Descobri que ele adorava a astronomia, sonhava em ver o espaço algum dia, que tinha um senso de humor seco que ocasionalmente brilhava, que era incrivelmente inteligente, capaz de fazer cálculos matemáticos complexos de cabeça, que desenhava com detalhes impressionantes, principalmente cenas de espaço, estrelas, planetas, galáxias distantes. Por que o espaço? Perguntei-lhe no quarto dia, olhando um de seus desenhos de uma nebulosa. Porque é grande, ele disse simplesmente. Tão grande que todos os problemas aqui embaixo parecem pequenos. E porque lá em cima, entre as estrelas, ninguém pode te machucar. À noite, de volta ao meu hotel, relatava cada visita para Dmitri por telefone. Ele ouvia avidamente, fazendo perguntas, absorvendo cada detalhe sobre esse primo distante que nunca conhecera. Ele se parece com o vovô? Dmitri perguntou numa dessas ligações. Extraordinariamente, eu disse. É como se estivesse olhando através do tempo. Mas Dmitri, ele está tão machucado, tão cauteloso. Terei capacidade para isso? Para ajudar uma criança tão traumatizada a se curar? Mãe, você criou um filho sozinha depois de se divorciar de um marido abusivo. Trabalhou 2 empregos enquanto eu crescia. Ajudou o vovô em seus últimos anos. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço. Se alguém pode fazer isso, é você. Suas palavras me aqueceram, mas a dúvida ainda roía. Adotar Sasha não seria apenas dar-lhe um teto e comida. Seria anos de terapia, de paciência, de reconstruir sua capacidade de confiar. Estava realmente à altura dessa tarefa? Piotr e eu também nos encontrávamos diariamente, avançando com a papelada para a custódia temporária. A casa de papai, em Volgograd, estava oficialmente à venda, e Dmitri havia transferido suas economias para minha conta. Os custos administrativos de que Piotr falara estavam sendo discretamente pagos a vários funcionários, em várias agências. Estamos progredindo bem, Piotr me assegurou no 5º dia. Com sorte, teremos a custódia temporária aprovada na próxima semana. Então, Sasha poderá viajar com você de volta para Samara, enquanto a adoção formal prossegue. E se ele não quiser vir? Perguntei. Se decidir que prefere ficar aqui, então respeitaremos sua escolão, Piotr disse. Mas Marina, tenho feito isso há 30 anos. Posso ver quando uma criança está começando a ter esperança novamente. Ele confia em você, mesmo que não admita ainda. Na noite do 5º dia, estava no meu quarto de hotel, comendo uma refeição simples de pão e queijo, enquanto assistia a neve começar a cair lá fora, a primeira neve da temporada. Meu telefone tocou. Era Dmitri, mas algo em seu tom imediatamente me alertou. Mãe, preciso que me escute cuidadosamente e não entre em pânico. Meu coração congelou. O que aconteceu? Recebi uma ligação de um contato em Novosibirsk. Há um problema sério com a transferência de Sasha para Irkutsk. O que quer dizer? Pensei que estivéssemos impedindo a transferência. Era o plano. Mas mãe, o sistema é corrupto. Alguém em Irkutsk, no orfanato para onde Sasha está sendo enviado, está recebendo dinheiro por criança transferida. É essencialmente tráfico humano disfarçado de realocação legítima. E eles notaram que estamos tentando tirar Sasha do manifesto. Senti o sangue fugir do meu rosto. O que isso significa? Significa que alguém lá pode tentar acelerar a transferência, pegá-lo antes que nossa custódia temporária seja aprovada. O contato disse que há rumores de que virão buscá-lo amanhã de manhã, antes que possamos reagir. Não, a palavra saiu como um grito. Não, isso não pode acontecer. Dmitri, ele já foi arrancado de tudo na vida dele. Não pode acontecer de novo. Eu sei, mãe. É por isso que preciso que vá até o orfanato. Agora, esta noite. Piotr está esperando por você. Vocês precisam tirar Sasha de lá antes que venham buscá-lo. Mas não temos autorização legal. A custódia temporária ainda não foi aprovada. Mãe, a voz de Dmitri era firme, comandante. Escute com atenção. Saia daí agora e leve o menino. Não tenho tempo para explicar tudo. Mas confie em mim. Piotr tem um plano. Vocês vão buscar Sasha e levá-lo para um lugar seguro esta noite. As legalidades podem ser resolvidas depois, mas se o deixarmos lá, ele será levado para Irkutsk e poderemos perdê-lo para sempre no sistema. Minha mente girava. Ele estava me pedindo para essencialmente sequestrar uma criança de um orfanato, mesmo que fosse para protegê-la? Mãe,
Você está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Mas, Dmitri, isso é loucura. Podemos ser presos. Piotr arriscou sua carreira para conseguir documentação que dará cobertura legal. Não é perfeito, mas dará tempo. Mãe, por favor, confia em mim da mesma forma que eu confiei em você quando pedi para ir a Volgograd. Fechei os olhos. 5 dias atrás, eu era uma bibliotecária solitária em Samara, vivendo uma vida previsível. Agora estava sendo solicitada a participar de algo que beirava o ilegal, para salvar uma criança que conhecera há menos de uma semana. Mas então pensei em Sasha, em seus olhos velhos demais, em seus desenhos de estrelas e espaço, na forma como, no dia anterior, ele havia timidamente segurado minha mão por um breve momento antes de se retrair, assustado com sua própria vulnerabilidade. Onde encontro Piotr? Perguntei. Ele está esperando na entrada dos fundos do orfanato. Mãe, você precisa ir agora. Cada minuto conta. Desliguei, vesti meu casaco mais quente, agarrei minha bolsa e corri para fora do quarto de hotel para a noite gelada de Novosibirsk. O táxi atravessou as ruas escuras de Novosibirsk enquanto a neve caía mais forte, cobrindo tudo numa mortalha branca. Meu coração batia tão alto que pensei que o motorista pudesse ouvi-lo. Minhas mãos tremiam, de frio, de medo, de adrenalina. O que estava fazendo? Isto era loucura. Poderia acabar presa. Poderia arruinar qualquer chance de legalmente adotar Sasha. E ainda assim, as palavras de Dmitri ecoavam. Saia daí agora e leve o menino. Quando o táxi parou a um quarteirão do orfanato, paguei rapidamente e saí, a neve rangendo sob meus pés. A rua estava deserta, as luzes dos postes criando halos amarelos na escuridão. Contornei o edifício até os fundos, onde Piotr me esperava ao lado de um carro velho. Marina Anatolievna, ele disse urgentemente, sua respiração criando nuvens no ar frio. Obrigado por vir. Sei que isto parece insano, mas precisamos tirar Sasha daqui esta noite. Dmitri me explicou sobre a transferência acelerada. Mas, Piotr, isto é legal? Ele tirou documentos de seu sobretudo. Tenho aqui uma ordem de custódia temporária de emergência, assinada por um juiz amigo. Tecnicamente, não será válida até ser processada amanhã de manhã, mas dá aparência de legalidade. Se alguém questionar, estes papéis comprarão tempo. E se não funcionar, então improvisaremos. Ele olhou para o edifício. A funcionária da noite é Galina Stepanovna. Ela é compreensiva. Dei a ela 1000 rublos para olhar para o outro lado enquanto entramos. Sasha está no dormitório do 3º andar. Precisamos ser rápidos e silenciosos. Ele sabe que estamos vindo? Não podia arriscar dizer a ele mais cedo e que ficasse agitado ou contasse a alguém. Terá que convencê-lo a vir conosco agora. Esta noite, sem preparação, engoli em seco. E se ele não quiser? Se achar que estou o sequestrando? Piotr colocou uma mão em meu ombro. Então será sua primeira grande prova como mãe. Fazer uma criança confiar em você quando está assustada. Entramos pela porta dos fundos, que Galina havia deixado destrancada conforme prometido. O interior do orfanato estava quieto e escuro, iluminado apenas por luzes de emergência tênue. Subimos as escadas cautelosamente, cada rangido fazendo meu coração parar. No 3º andar, Piotr me levou por um corredor até uma porta marcada. Dormitório 3B. Meninos 8-10 anos. Ele abriu suavemente. Dentro, havia 8 camas enfileiradas em 2 fileiras. O ar era sufocante, cheirando a roupas de cama não lavadas e corpos de meninos. Luzes da rua filtravam através de cortinas finas, iluminando formas adormecidas. 3ª cama à esquerda, Piotr sussurrou. Avancei lentamente, tentando não fazer barulho. Quando cheguei à cama de Sasha, parei, olhando para o menino adormecido. Ele estava enrolado numa bola apertada sob um cobertor fino, mesmo no quarto aquecido. Uma postura defensiva, notei, até no sono. Seu rosto parecia mais jovem adormecido, mais vulnerável, as linhas de preocupação suavizadas. Ajoelhei-me ao lado da cama e gentilmente toquei seu ombro. Sasha, acorde. Ele acordou instantaneamente, assustado, os olhos arregalados de alarme. Cobri sua boca suavemente antes que pudesse gritar. Sou eu, Marina. Está tudo bem. Reconhecimento surgiu em seus olhos, seguido de confusão. Removi minha mão de sua boca. O que está fazendo aqui? Ele sussurrou. É meio da noite. Eu sei. E me desculpe por assustá-lo, mas Sasha, preciso que confie em mim agora. Preciso que venha comigo esta noite, imediatamente. O quê? Por quê? Porque há pessoas que querem transferi-lo para Irkutsk amanhã de manhã. E não posso deixar isso acontecer. Então, vim buscá-lo. Ele sentou-se, totalmente acordado agora. Está me sequestrando? Não é sequestro quando você é família, eu disse, embora não tivesse certeza de que isso era legalmente verdade. Sasha, lembra quando disse que queria uma família? Uma de verdade. Onde as pessoas ficam? Estou aqui, fiquei, e agora estou pedindo que confie em mim o suficiente para vir comigo. Para onde? Primeiro,
para um lugar seguro. Depois, se quiser, para Samara, para casa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Isto é real? Não é um sonho? É real, mas precisamos ir agora. Pode se vestir rapidamente? Ele assentiu e saiu da cama, vestindo calças e um suéter sobre seu pijama. Calçou seus sapatos gastos com dedos trêmulos. E minhas coisas? Não há tempo, Piotr disse baixinho da porta. Compraremos novas. Sasha olhou ao redor do dormitório, para as outras crianças ainda dormindo, para a cama que fora sua por 3 anos. Nem vou me despedir? Sinto muito. Eu disse. Eu sei que isso não é ideal, mas às vezes a vida nos força a fazer escolhas rápidas. Ele respirou fundo, depois assentiu. Está bem, estou pronto. Pegamos sua mão e ele a deixou lá. Não se afastou, e nos movemos silenciosamente para fora do dormitório. Descemos as escadas, meu coração batendo a cada passo. Quando passamos pela estação da funcionária, Galina olhou para cima, viu-nos e deliberadamente virou a cabeça, absorta em sua revista. Então estávamos fora, na neve, o ar gelado batendo em nossos rostos. Piotr nos apressou para seu carro e, momentos depois, estávamos dirigindo pelas ruas desertas. Sasha sentou-se no banco de trás ao meu lado, seus olhos arregalados, processando o que estava acontecendo. Isto é realmente real? Ele perguntou novamente. É real. Eu confirmei, colocando meu braço ao redor dele. Para minha surpresa, ele se inclinou contra mim, permitindo-se pela primeira vez ser uma criança que precisava de conforto. Para onde vamos? Ele perguntou. Para um apartamento que aluguei sob um nome diferente. Piotr explicou. Vocês ficarão lá por alguns dias enquanto finalizo a papelada. Então podem pegar o trem de volta para Samara. E se me encontrarem? Não encontrarão, Piotr disse com confiança. E mesmo se encontrarem, tenho documentos mostrando que Marina é sua guardiã legal temporária. Não é perfeito, mas é suficiente. Dirigimos em silêncio por 20 minutos até chegarmos a um complexo de apartamentos anônimo no subúrbio. Piotr nos levou até um apartamento no 2º andar. Um espaço pequeno, mas limpo, com 2 quartos, cozinha funcional e uma sala de estar aquecida. A comida no refrigerador, roupas limpas no armário do quarto menor. Piotr disse. Fiquem aqui. Não saiam. Vou voltar em 2 dias com os documentos finais. Depois que ele saiu, fiquei no apartamento estranho com Sasha, ambos ainda em estado de choque pelo que tínhamos feito. Está com fome? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Só cansado e confuso. Eu também, admiti. Sasha, sei que isto é assustador e confuso. Sei que não é como você imaginava que aconteceria, mas prometo que vou cuidar de você. Mesmo quando é difícil, mesmo quando você testa meus limites, mesmo quando não é perfeito. Está bem? Ele me olhou com aqueles olhos azuis sérios. Por que você faz isso? Realmente, por que arriscar tanto por mim? Pensei sobre isso, sobre papai e sua culpa ao longo da vida, sobre Mikhail que morreu jovem demais, sobre Dmitri e sua determinação em fazer o certo, sobre minha própria solidão que eu nem percebera que carregava até conhecer este menino. Por quê? Eu disse finalmente. Às vezes a vida nos dá uma chance de consertar algo quebrado. Não perfeitamente, não magicamente, mas de uma forma real e difícil e bonita. E meu pai, seu trisavô, passou a vida desejando uma segunda chance para salvar uma criança. Esta é essa chance. E se eu decepcionar você? E se for muito difícil, muito quebrado? Ajoelhei-me na frente dele, segurando ambas as suas mãos. Sasha, todo mundo é um pouco quebrado. Eu certamente sou. Mas sabe o que descobri? Às vezes pessoas quebradas podem se ajudar melhor que pessoas perfeitas, porque entendem como é. Pela primeira vez desde que o conheci, Sasha realmente sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Posso te chamar de babushka? Ou é muito cedo? Lágrimas correram pelo meu rosto. Pode me chamar do que quiser. Então, babushka, você acha que algum dia verei as estrelas? As reais, quero dizer. Não apenas em desenho. Sim. Eu prometi, puxando-o para um abraço que ele milagrosamente não rejeitou. Sim, vamos encontrar uma forma de você ver as estrelas. Nos dias seguintes, enquanto esperávamos escondidos no apartamento seguro, algo mudou entre nós. Sasha começou a falar mais, a rir ocasionalmente, a deixar seus muros baixarem centímetro por centímetro. Jogamos jogos, cozinhamos juntos, e eu o ensinei como fazer os piroshki que minha mãe costumava fazer. Piotr voltou no 3º dia com documentos finalizados e bilhetes de trem. Está feito. Marina, você é oficialmente a guardiã legal temporária de Sasha. A adoção completa levará mais 6 meses, mas por enquanto ele é legalmente seu. E Irkutsk? Perguntei. Houve confusão sobre onde Sasha foi. Oficialmente, ele foi transferido para uma família. Até descobrirem do contrário, vocês estarão em Samara e os documentos estarão processados. Na manhã seguinte, Sasha e eu embarcamos no trem para Samara. Enquanto Novosibirsk desaparecia pela janela, ele segurou minha mão firmemente. Babushka? Ele disse baixinho. Sim, obrigado por não desistir de mim. Nunca.
eu prometi. Nunca vou desistir de você. 3 meses depois, quando a adoção foi finalmente oficialmente concluída, celebramos com um jantar simples no nosso apartamento em Samara. Eu, Sasha e Dmitry, que veio de Moscou especialmente para o evento. Colocamos o soldadinho de chumbo de Mikhail numa prateleira de honra na sala, um lembrete de onde viemos e por quê. Sasha ainda tinha dias difíceis, pesadelos, momentos de desconfiança. Terapia ajudava, mas a cura era lenta. Mas ele também tinha dias bons, quando ria genuinamente, quando me abraçava sem prompting, quando desenhava novas galáxias e mostrava com orgulho. E numa noite clara de verão, Dmitry nos levou para fora da cidade, para um campo longe de luzes, e deitamos no chão, olhando para cima, enquanto Sasha via, pela primeira vez, verdadeiramente viu as estrelas em toda sua glória. Lá está a Via Láctea, Dmitry apontou. E ali, a constelação de Cassiopeia. Sasha olhava maravilhado, seu rosto iluminado pelo brilho de milhares de estrelas. É ainda mais bonito do que imaginei, ele sussurrou. Enquanto o observava, pensei em papai e me perguntei se de algum lugar entre aquelas estrelas ele estava observando também, e esperava que ele soubesse que finalmente, depois de tanto tempo, a dor havia encontrado seu propósito, que o menino que ele não pôde salvar vivia através do menino que havíamos salvado. Família, descobri, não era sobre sangue ou perfeição, era sobre escolher ficar, era sobre pessoas quebradas, se ajudando a cicatrizar, era sobre segundas chances e amor difícil e manter promessas, mesmo quando o mundo tornava isso complicado. E enquanto as estrelas brilhavam acima de nós, 3 gerações quebradas, mas cicatrizando, soube que havíamos finalmente encontrado nosso caminho para casa.